Olá, boa noite para você que está nos acompanhando aqui no canal Movimento Condomínio Verde. Então, essa aqui é uma série de lives e vídeos que nós vamos apresentar. Eu sou a Maíra da Medicid e conosco estará também o pessoal da Nilsan, o Fernando. E a gente vai falar para vocês sobre gestão inteligente e otimizada de condomínios. Então, nos siga e nos assista, que vamos produzir um monte de vídeos e materiais muito interessantes para que você que está interessado nessa gestão possa ter novas ideias, perspectivas sobre como fazer isso de uma forma mais sustentável. Então, para começo aqui um pouco da conversa sobre como a gente faz essa gestão, pensando na sustentabilidade, eu vou apresentar para vocês hoje um pouco sobre os fundamentos da gestão ambiental e como que a gente vai conseguir aplicar esses fundamentos na gestão dos condomínios. Então, vamos lá. Então, muito do que eu vou apresentar aqui para vocês está citado e comentado numa norma sobre gestão ambiental, que é a NBR 4001. Essa norma é muito interessante porque ela contextualiza um pouco, então, dos pontos essenciais para a gente falar de gestão ambiental. Eu vou começar aqui falando sobre essa questão da sustentabilidade que a gente está trazendo. Ela é um termo muito amplo, né? Então é interessante a gente tentar situar onde se localiza aí a sustentabilidade e essa gestão ambiental. Então a sustentabilidade, como proposto nessa norma, ela vai se basear em 3 pilares essenciais. Então a gente vai ter a questão do meio ambiente, da economia e da sociedade. E a ideia, como um todo, é a gente sempre ter esses 3 áreas de atuação ou questões abrangentes, né? Tendo sempre uma vinculação. Não tem como a gente resolver uma coisa sem pensar na outra. Quando a gente vai pensar em sustentabilidade, algo que se sustenta, a gente precisa que isso seja sustentável no sentido de se manter ao longo do tempo com um determinado processo. Então a gente não pode nem degradar o meio, nem piorar a vida das pessoas que estão envolvidas com isso. E também não tem como manter um processo se ele não for economicamente viável dentro do sistema que a gente está inserido. Então a gente tem que pensar nesses 3 pontos, como eles se relacionam e como a gente vai resolver os problemas ou as questões que a gente quer abranger dentro também dessas grandes áreas. E além disso, vamos pensar um pouco sobre o que a sustentabilidade está tentando resolver de alguma forma, né? Como é que a gente está pensando nos problemas que a gente fica hoje? Que problemas são esses que estão aí nos chamando a atenção e que pedem algum auxílio? Então eu elenquei aqui alguns pontos para a gente visualizar isso de alguma forma. Então, o problema que a gente tem hoje nos nossos ambientes é a poluição, né? A gente tem poluição do ar, que é muito recorrente. Por exemplo, se você mora em São Paulo, você sabe muito bem que a poluição do ar é praticamente visível, né? Então, a gente tem uma faixa cinza, a gente tem vários problemas de saúde relacionados com a poluição, e a gente sabe que isso também auxilia no efeito estufa, que ele também gera outros problemas, né? Então a gente tem que lidar com essa poluição, mas ela pode não ser só do ar. A gente tem poluição da água, que também é um problema sério. A gente tem poluição sonora, que é um problema ruim também. Por exemplo, em lugares que tem muito ruído, se você tem um vizinho que tem uma banda, você vai saber do que eu estou falando de poluição sonora. Mas pensando num ponto mais abrangente, assim, a gente pode ter uma via que passa muitos carros e isso gera uma poluição sonora que torna o nosso condomínio totalmente desagradável, a nossa residência, as atividades que a gente está fazendo dentro do local ficam muito difíceis, né? Por conta daquela fonte de ruído. Então, muito relacionado com essa questão do ar ser poluído, principalmente, mas também a água, vários
pontos que a gente vai poluindo, a gente polui também o solo, a gente está gerando vários impactos o tempo inteiro que estão fazendo com que o nosso planeta sofra mudanças, né? Essas mudanças são diretamente relacionadas com a ação humana. E a gente já consegue prever, tem muitos estudos que falam sobre uma perspectiva de aquecimento da nossa temperatura em 2 graus em não muito tempo, e o como isso vai impactar no nosso dia a dia, né? Então a gente já vê que estão ocorrendo situações mais extremas mais recorrentemente. Então a gente já observa que o verão tem picos que antes não eram tão comuns de ocorrerem, né? Agora eles viraram quase normais, eles são parte do nosso dia a dia. Tanto para o calor quanto para o frio, né? Esse ano, por exemplo, a gente observou na Europa algumas cidades que nunca nevam, brancas, assim, cobertas de neve. Eu fiz a minha pós-graduação na Espanha, e lá em Madrid, que é uma cidade bem no centro da Espanha, não costuma nevar muito, quando nevava era um pouquinho. Esse ano ela estava tomada por neve, né? E a gente observa também que aqui nas cidades brasileiras a gente está numa onda de calor assim, super grande, e as pessoas estão em casa agora por conta do Covid, etc. E elas vão ter que lidar com isso da forma como elas podem, né? Às vezes a gente queria até ter um sistema de condicionamento, alguma coisa assim, e a gente está tendo que enfrentar essa mudança climática no nosso dia a dia, né? Então esse é um ponto muito assim que nos pula aos olhos sobre coisas que a gente tem que mudar e que não estão sendo sustentáveis, né? Se a gente continuar nesse levante de temperatura por muito tempo, a gente vai chegar a uma situação que a gente não tem mais muitas ferramentas para manter uma temperatura que o nosso corpo fique confortável. Aí vai ser bastante complicado. E além disso, esse aumento de temperatura está gerando outras coisas, né? O derretimento da calota polar, ao aumento do nível do mar. Então a gente vê assim, um efeito cascata também gerado por isso. E um ponto muito importante para a gente falar de sustentabilidade é exatamente como a gente está vendo esses problemas que estão sendo gerados e como a gente poderia pensar numa forma de utilizar melhor os nossos recursos naturais. Então a gente tem muitos recursos. Aqui o Brasil tem recursos assim, abundantes, muita água, a gente tem solo muito fértil, a gente tem uma disponibilidade solar muito grande, a radiação aqui é muito constantemente alta, né? E o quanto que a gente poderia explorar isso de uma forma mais otimizada e não no sentido só de tirar do meio, né? Mas pensar isso como algo que a gente pode aproveitar sem danificar. Então esse seria o uso, pensar em como não usar de uma forma tão ineficiente os recursos naturais que a gente tem. A gente vê também que tanto essa poluição como as mudanças climáticas e outras coisas mais que a gente faz no sentido de consumo, plantação, estão fazendo com que a gente perca a nossa biodiversidade. Então a gente está afetando e a gente vê que o número de espécies em extinção é cada vez maior. A gente vê que algumas coisas que eram comuns de se visualizar numa cidade, no local, vão sumindo, né? Então ficam menos quantidade de plantas, de animais, e isso é muito ruim para a gente também, né? Porque essa diversidade toda nos traz mais recursos naturais que a gente poderia aproveitar, como plantas medicinais e até a nossa interação com os animais também é super importante. Então, tudo isso também nos causa um prejuízo. E isso tem também muito ligação com essa degradação dos ecossistemas, né, de forma mais abrangente. Então, enquanto a gente observa que algumas espécies desaparecem, a gente tem esse impacto negativo, né, isso também está acontecendo muito por essa degradação do ecossistema. A gente está degradando com poluição, a gente está degradando, utilizando muitos recursos de forma ineficiente, e a gente também está degradando pela nossa ação, né? A gente tira muitas coisas,
a gente produz impactos que afetam os outros seres vivos que estão no planeta, e isso também vai gerando uma degradação de forma mais ampla, né? Então a gente tem assoreamento de leito de rio, que é um problema mais amplo também, que pode gerar, por exemplo, a gente começa a ver o leito do rio subindo, isso gera mais enchente, né? Porque a gente tem uma questão de que os corpos de água, eles já não absorvem toda aquela água que absorviam antes. Então, quando a gente tem épocas de muita chuva, que acabam, né, ficando mais frequentes com esses picos térmicos que a gente está vivenciando, a gente sofre esses impactos nas nossas próprias cidades. A gente tem grandes corredeiras no meio de uma cidade importante, como aconteceu em Minas Gerais, por exemplo, acho que foi ano passado, ano retrasado, de forma muito impactante, assim. Então a gente também está sofrendo essa degradação, né? Ela também vai ter um impacto de volta para nós. E a questão dos rejeitos ou dejetos ou todo o lixo que a gente produz, a gente também é um ponto muito importante que a gente precisaria pensar. O que a gente está fazendo com esse lixo, né? Esse lixo está indo para o fundo de um rio? Muitas vezes está. Esse lixo, ele é necessário de ser produzido? Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, o quanto que a gente poderia evitar essa produção, né, de coisas que a gente chama de lixo também, e muitas vezes encaminhadas para um lugar inadequado. Então, como a gente poderia pensar em reorganizar esse ciclo de produção de coisas que a gente não quer mais e como isso poderia ser reabsorvido ou destinado de forma mais apropriada para que a gente diminuísse o nosso impacto, a degradação do ambiente, a perda de diversidade e etc. Né? Então, a poluição do meio. Então, acho que esse ponto também ele é muito importante no nosso organismo vivo que seria o planeta. E aí, quando a gente vai falar de gestão ambiental, a gente vai olhar principalmente aqui para os nossos 3 pilares, para a questão do meio ambiente, né? Muitas das coisas que eu falei aqui, elas têm a ver com o meio ambiente, então a gente está olhando, dando um foco para isso. Mas lembrando de novo que não tem como a gente abordar a sustentabilidade se a gente não for falar dos outros pilares, ou como que as questões ligadas ao meio ambiente e as soluções que a gente vai pensar, como que elas vão também se apoiar nesses outros 2 pilares. Então não adianta eu resolver o meio ambiente e esquecer das pessoas, né? No caso, a gente é continuação da natureza, mas a gente tem um conceito separado no sentido de que a gente pensa o meio como uma coisa, às vezes que a gente não pode tocar muito, ou que a gente não quer destruir, e que a gente está sendo causador desse impacto, né? Então existe uma separação assim, um pouco na nossa cabeça sobre isso. Mas a gente precisa fazer com que as pessoas, a sociedade como ela está organizada, ela também consiga ter uma relação sustentável com esse meio, né? Fazer uma troca que seja vantajosa para nós, mas que também possa se manter a longo prazo. Então, que não seja tão negativa para o meio, para que a gente consiga manter isso. E também pensar na parte econômica. Como é que a gente vai resolver o problema do lixo? Pensando no custo, né, que vai ter isso. Então, a gente não gerar lixo, por exemplo, pode ser muito economicamente vantajoso, porque a gente não vai ter que lidar com encaminhar esse lixo para algum lugar, ter a formação de aterros que precisam ser mantidos, saber o que acontece com esse aterro depois de muito tempo, né? Mas se a gente for dar uma destinação adequada para esse lixo, a gente precisaria de várias centrais de tratamento diferentes, por exemplo. Então a gente precisaria pensar no impacto econômico e como viabilizar, ter uma reciclagem mais ampla, um tratamento de resíduos orgânicos de forma adequada, né? Então a gente sempre tem que lidar com esses pilares de forma paralela, né? E que eles vão se encaminhando pensando em uma coisa e na outra.
forma geral aqui, qual que seria os objetivos que a gente poderia pensar como principais para a gestão ambiental. Então, o primeiro que eu já comentei aqui um pouco falando sobre os problemas que a gente tem é reduzir o nosso impacto ambiental, né? Então, tanto a gente como indivíduo, quanto das coisas que a gente está construindo e que a gente está gestionando. Então, se a gente está falando aqui de condomínios, o condomínio em si, o grupo de pessoas que está naquele local, as construções, o fluxo de vida, ele vai gerar um impacto e a gente pode pensar em como mitigar, como reduzir alguns desses impactos, né? Como seria isso? Uma coisa também muito importante para quando a gente está pensando em gestão ambiental é atender requisitos legais. Porque normalmente a legislação e as normas técnicas, elas já são propostas para que a gente tenha um melhor resultado global. Então, a gente vai seguir algumas coisas propostas como legislativas para que, se todo mundo seguir aquelas normas, aquelas guias, né, a gente caminhe juntos para um lugar que seja melhor para o conjunto, a coletividade, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar em requisitos legais em relação ao distanciamento de uma fonte de água, o quanto a gente não pode construir perto dessa fonte de água, quanto a gente não pode construir perto de uma linha de transmissão, para que a gente esteja seguro também. Então, são assim, essas normativas, elas também são muito importantes da gente abarcar dentro da nossa gestão ambiental, porque elas estão aí por um motivo, né? Então, elas foram normalmente propostas com base em estudos e questões importantes para que a sociedade se mantenha saudável e em processos bem-sucedidos. Outro ponto é o aumento do desempenho ambiental. Então, às vezes, a gente não quer só reduzir o nosso impacto, a gente quer ter um melhor desempenho. Essa melhoria do desempenho, ela tem muito a ver com aquele melhor uso dos nossos recursos, né? Então, eu não quero só não poluir, não gerar tanto lixo, mas eu quero também aproveitar melhor a luz, eu quero aproveitar melhor o vento, eu quero poder, com isso, reduzir o quanto que eu uso de ventilador e de energia elétrica, né? Então, de forma mais global, assim, não só reduzir o que a gente está produzindo, que seria negativo, mas melhor aproveitar aquilo que a gente tem, para que a gente não precise consumir mais coisas ou produzir esses impactos, né? A inclusão na perspectiva do ciclo de vida nos processos. Então, esse também é um ponto muito importante quando a gente fala esse conceito de sustentabilidade como algo que se mantém, né? O conceito de ciclo de vida, ele fala sobre a gente pensar num processo, não só agora, quando a gente está visualizando ele, mas sobre todo o ciclo da vida de uma construção, de um condomínio, de uma tarefa, no sentido de algo mais físico, mas que se mantém. Então, a gente vai sempre pensar não só em colocar um tijolo, mas esse tijolo que a gente está colocando, ele veio de onde? O que precisou para ele ser feito? Depois que a gente colocar esse tijolo aqui, o que vai acontecer com esse tijolo? Durante o período que ele está colocado onde a gente colocou, ele vai se degradar também, e pode ser que depois ele não seja mais útil. E aí ele vai poder ser aproveitado em outro lugar, ele vai virar um resíduo de que tipo? Ele vai entrar numa caçamba e depois vai ser aproveitado em outra obra para fazer um alicerce. Então, no sentido de pensar que as coisas não vão ter um fim por si só, né? Nada desaparece. A gente sempre tem que imaginar como que é esse ciclo completo para que a gente possa prever outros impactos que não estão dentro dessa nossa caixa de visualização desse momento. Então, a gente está normalmente fazendo alguma coisa e visualizando um retrato do que está acontecendo com aquele objeto, né? Ou aquela construção, ou aquele sistema.
E seria importante a gente dar um passo mais para trás para tentar ter essa visão mais global, para que a gente possa antecipar mais coisas e entender isso de uma forma mais geral, né? Para que essa questão do tempo na sustentabilidade, ele possa ser considerado mesmo quando a gente não está, né? Ou no momento futuro a gente conseguir prever o que vai ser isso, né? Então a gente tem que entender um pouco o ciclo de vida das coisas, dos materiais, dos objetos, dos sistemas, para que a gente possa considerar essas questões. Gerar benefícios financeiros ou operacionais. Sim, você leu direitinho. A gente falou aqui sobre o impacto econômico, né, que a gente tem que garantir que o que a gente vai propor vai poder ser sustentável no sentido econômico, mas também existe uma coisa muito importante sobre a gestão ambiental, sobre gerar um benefício de fato. Quando a gente faz alguma ação, a gente pode também usar ela comercialmente. Então, mostrar que a gente está fazendo aquela ação pensando na coletividade e o que a gente conseguiu com isso. Então, pode ser uma coisa no sentido de incentivar outras pessoas a fazerem a mesma coisa, e isso nos colocar num papel de referência, né? Você fala, olha, eu aqui estou fazendo a minha coleta seletiva e eu já consegui separar X% do meu lixo, isso está endereçado para um lugar adequado, e aí eu fiz um cálculo de quanto de carbono que eu não estou emitindo mais por essa separação, por não ir lixo inadequado para um aterro, por exemplo. Então você pode usar isso como você já visualiza que benefício que você está gerando, e você pode promover isso como uma estratégia de contar para as outras pessoas também, incentivando nesse sentido, né, do que pode ser. Você pode ter benefícios financeiros também de, por exemplo, aproveitar mais a luz e a radiação solar para produzir energia, e aí você não tem que comprar essa energia da rede, né? Então, talvez você tenha que ter feito um investimento inicial, mas que depois de um tempo ele se paga. E com isso você tem uma vantagem financeira direta, né? E operacional também, no sentido que se a gente começa a pensar nos nossos processos de forma mais racional, eles ficam também mais organizados, né? Então a gente sabe o que fazer quando a gente tem um outro tipo de resíduo, isso já está colocado dentro da nossa gestão, dos nossos cenários, e a gente não vai ter um problema de, por exemplo, a gente vai fazer um plano pensando que a gente sempre tem um tipo de lixo, mas se acontecerem outros tipos de lixo, eu sei o que fazer com eles. Então, quando isso aparecer na sua frente, você não vai ter uma crise operacional, né? Fica lá um sofá por 3 dias na porta do seu condomínio. Você já tem um planejamento de como destinar essas coisas e o que fazer com elas, né? Ao mesmo tempo, se a gente já faz um planejamento dessa gestão de uma forma mais eficiente, a gente pode evitar que problemas ocorram, porque você já está fazendo um acompanhamento e já está visualizando isso pensando lá na frente, né? Então você evita problemas e facilita essa operação. E o último ponto, que é esse comunicar as estratégias ambientais aos envolvidos. Então eu falei um pouco sobre falar dos benefícios que você está conseguindo alcançar para os vizinhos, para fora do condomínio, por exemplo, para mostrar que esse condomínio tem um pensamento ambiental interessante, né? E quais benefícios estão sendo atingidos com isso, mas também é importante isso como uma estratégia de comunicação, tanto para fora quanto para dentro. Então, que as pessoas que estão envolvidas, elas também se engajem no que está acontecendo e consigam ver esses benefícios, né? Acho que é muito importante para a gente conseguir manter tarefas e fazer atividades coletivas, a gente conseguir visualizar o que a gente está ganhando com isso, né? Com o que a gente está se comprometendo. Então, essa comunicação, tanto externa como interna, ela é bem interessante para a gente manter esses processos também ao longo do tempo e propagar boas ideias. E aí, como metodologia principal,
aqui tem um esqueminha muito interessante que fala que a metodologia deve ser organizada em torno dessas 4 letrinhas. Então, a primeira letra é o P, de planejamento. Então, ele vai ser muito importante para a gente organizar o conjunto. O segundo seria o suporte e operação, que seria uma parte mais prática, né, efetiva, de ir lá e fazer realmente o que foi planejado. O terceiro é uma avaliação. Então, a gente faz, mas a gente também avalia no sentido de analisa como é que isso está acontecendo para ter uma visão crítica, né, sobre o processo. E manter esse último ponto, que ele é bem importante para que isso seja realmente cíclico, que é manter essa melhoria contínua, né? Então, para a gente conseguir lidar com essas questões, a gente vai ter que começar de algum lugar, né? Então, se a gente vai pensar, eu quero aplicar a gestão ambiental no meu condomínio. Tá, então de onde a gente começaria? A gente poderia começar, ou seria uma coisa muito interessante da gente começar, entendendo quais são as necessidades do local. Então, às vezes a gente vem com uma ideia pronta, ou alguma coisa que está sendo feita em outro local, mas pode ser que ela não seja exatamente adequada para o condomínio que a gente tem, ou o conjunto de pessoas que estão ligadas a esse lugar, né? Então, o primeiro ponto seria legal pensar isso. Quais são as necessidades e as expectativas, tanto de quem está propondo essa gestão, que pode ser um síndico, né, uma pessoa que seja encarregada de fazer isso e que tem um engajamento já na questão ambiental, quanto as outras pessoas que vão se relacionar com isso. Então, no caso do condomínio, é muito importante também pensar nas pessoas que estão morando ali, né? As pessoas que estão vivenciando aquele lugar, aquele espaço. Pode não ser uma moradia, pode ser também um espaço comercial, por exemplo. Como é que a gente vai entender um pouco como aquelas pessoas observam essas questões e o que elas visualizam em relação a essa questão de, eu vou fazer uma gestão ambiental. O que você visualiza como um ponto importante para que isso direcione também o projeto, né? Então, é importante entender esse conjunto, que são os seres humanos que estão ali envolvidos nesse projeto. Depois, afinando um pouco o que foi definido com essas necessidades, expectativas. Então, às vezes a pessoa que está propondo tem expectativa assim, agora eu vou fazer um condomínio todo high-tech e vai ser sem resíduos, aproveitamento total dos recursos naturais, mas as pessoas que estão lá, elas querem que seja mais barato, elas querem que elas tenham que fazer modificações na vida delas que sejam menores. Então, o alinhamento entre essas expectativas, essas necessidades é muito importante para que se chegue no ponto seguinte, que é determinar qual que é o escopo. O que vai ser feito de fato, né? Vai ser feita uma gestão de resíduos? Vai ser feita uma redução de consumo energético? Vai se buscar isso? Ou vai se buscar uma redução de consumo de água? Ou o que seria assim, o principal ponto para aquele projeto acontecer, né? Então, o escopo nesse sentido do que vai abranger esse projeto. E aí, em seguida, se começa a pensar qual que vai ser o sistema de gestão. Então, se antes era tipo o que vai ser abarcado, aqui é como vai ser feito esse plano, né? Como é que vamos determinar como aplicar essas ideias. E o último ponto seria aquele que eu comentei, que tem a ver com o melhorar, né? Como que a gente vai gerir essa proposta e incluir mecanismos de que essa gestão seja olhada de forma constante e que isso seja melhorado ao longo do tempo também, né? Então, vamos pegar aqui cada um desses itens para a gente conseguir entender melhor tanto esses pontos quanto as pessoas que estão envolvidas nisso e, por exemplo,
o que seria a tarefa de o que seria a tarefa de um síndico, uma pessoa que está liderando isso, que é o ponto aqui central que eu não comentei, como é que ela faria essa articulação, como é que seria o processo para montar essa gestão ambiental, né? Então, o primeiro que eu falei pouco no slide anterior, na parte anterior, é pensar nessa liderança. Então, a liderança ela vai ser muito importante para impulsionar todo esse movimento, né? Normalmente, se a gente está pensando na implantação de um sistema de gestão ambiental, vai ter que ter uma pessoa que encabeça e que considera essa proposta muito importante, para que ela vá passando essa importância e essas ideias para frente, né? Engajando as outras pessoas de participarem. Aqui eu coloquei essa figura para dizer que o líder ele não é essa pessoa aqui que está com a bandeira na mão. Na verdade, o líder é essa pessoa aqui do lado que está dando a mão para o outro. Que a ideia é bem essa, que a pessoa que vai fazer essa liderança, ela não necessariamente é ela que vai atingir aquele grande objetivo que ela está buscando, mas é juntar as pessoas, dar a mão para as pessoas que precisam estar ali para que aquele resultado seja alcançado, né? Então, fazer essa articulação é um ponto muito importante que está aqui nesse segundo item, que seria gerir essas partes interessadas, né? Mas também fazer essa articulação para que elas continuem engajadas e vão seguindo em frente, né? E a liderança, claro, é também uma estruturação do conjunto. Então, para a gente conseguir estruturar para que caminho que as pessoas vão seguir e dar um foco, né, para o assunto, a gente precisa estabelecer de forma coletiva, seria mais interessante, quais são os objetivos. Então, a gente falou antes sobre entender quais são as demandas e expectativas para chegar no escopo, e esse escopo é realmente delimitar quais são os objetivos. Então, o objetivo é reduzir energia, consumo energético, o objetivo é reduzir consumo de água, o objetivo é destinar adequadamente os resíduos, ou existem outros objetivos, né? Nós queremos fazer uma modernização do nosso sistema e que vai gerar outros impactos, né, e outras melhorias para o conjunto. Então, a ideia de não só traçar, mas manter esse objetivo é muito importante. O líder vai ter que ter esse papel, né, de que atestar de que esse objetivo continua sendo buscado e que ele está sendo seguido por todo mundo, né? Então, vai ser uma gestão dessas partes, que seriam todas as pessoas que estão envolvidas no assunto, acompanhar se as pessoas que estão fazendo partes do trabalho, então, como eu disse, pode ser que não seja ele que chegue no grande objetivo final, mas é importante que essa liderança garanta que aquela pessoa que está fazendo um trabalho, por exemplo, combinou-se que o sistema de bombas da piscina que existe no condomínio precisa ser melhorado. Então, a pessoa que vai ser contratada para fazer isso precisa ter habilidade suficiente para conseguir chegar nesse resultado, né? Às vezes parece simples, mas fazer uma avaliação desse profissional às vezes pode ser um trabalho difícil, né? A gente algumas vezes tem poucos dados sobre essas pessoas, então a gente precisa buscar referências, ver quem falou dele antes, como que está essa empresa, né? Para que a gente possa se certificar de que vai correr tudo certo e que ele é um bom investimento também, né? Então isso acaba sendo também o papel dessa liderança. E também, falando na parte econômica, prestar contas, não só do dinheiro, mas também do que está sendo feito. Então isso é um ponto muito importante, porque a gente quer que essa pessoa junte pessoas, dê uma direção para elas, mas para que isso seja mais claro e mais tenha um fluxo melhor, é importante que essa pessoa retorne para as pessoas que ela está liderando o que ela está fazendo. Então, você consegue que as pessoas te sigam e façam
de uma forma mais produtiva as tarefas se você volta para elas e fala, olha, já foi feito isso, já foi feito esse outro ponto, a próxima etapa é essa, por enquanto a gente gastou até aqui, né? E que isso fique claro para que todas as pessoas possam acompanhar esse processo. E o último ponto é a questão da melhoria contínua. Então, englobar nesse processo todo é essa questão de que isso não tenha um fim e se acabe, né? Que seja um esforço que você já consiga manter para os próximos passos também. Então, pode ser que inicialmente se queira mudar sistemas e isso vai demandar bastante esforço. Uma modernização de bombas, como eu comentei, ou fazer um sistema de climatização no ambiente que é muito quente, no salão de festas, por exemplo. Isso vai demandar um grande esforço, mas que depois que isso for feito, que tenha-se também uma previsão de quando que isso vai ser revisitado, quando que vai ter uma manutenção, quando que vai se perguntar para as pessoas se aquele sistema continua funcionando bem, né? Para que essa melhoria possa se manter ao longo do tempo também. Então, quando a gente define esse papel da liderança, a etapa seguinte seria começar o planejamento dessa gestão. E a gente começa com o planejamento por aquele ponto inicial que eu comentei. Então, a gente vai começar definindo qual é o objetivo, né? Dentro do objetivo, vão ter aqui pontos muito importantes para a gente chegar nesse objetivo. O primeiro deles vai ser conhecer o que a gente tem no local. Então, se você não souber que tipo de lâmpada você tem instalado e o seu objetivo é reduzir consumo, fica difícil também saber quais são os tipos de sistema que consomem energia elétrica, como é que você vai conseguir reduzir o consumo de energia elétrica, né? Ou você vai conseguir identificar, conhecendo melhor o que você tem naquele local, quais são os pontos fracos, né? Quais são os pontos que apresentam oportunidades de melhoria. Então, o primeiro ponto seria conhecer o que está dentro desse sistema que vai abarcar o seu projeto de gestão, né? E depois disso, com base nesses sistemas que você tem nesse local, identificar quais são os aspectos ambientais, por exemplo, que tem a ver com as expectativas e com as intenções e com as necessidades das pessoas que estão ali. Então, as pessoas veem como um ponto muito importante reduzir a conta de energia do condomínio, para que o condomínio pare de aumentar tanto ao longo do tempo, ou o ponto principal é gerir melhor a água para que não falte água quando tem uma seca na cidade, né? Então, entender um pouco quais são esses aspectos que vão ser abrangidos nesse objetivo. Vai ser água, energia, resíduos, ou vai ser só qualidade do ar? Pode ser que seja um ponto a ser incluído também, né? E aí, a partir dessa identificação inicial, a gente começa a fazer uma matriz, uma tabela, né, para organizar esses dados e listar quais são os riscos e oportunidades incluídos tanto nos sistemas que a gente tem, quanto nesses aspectos que a gente visa abranger, né, nos nossos objetivos. Então, a gente poderia fazer uma lista assim, eu tenho X sistemas elétricos instalados, eu tenho iluminação, eu tenho bombas de piscina, eu tenho elevador, eu tenho um sistema de ar-condicionado no salão de festas, né? A minha água é usada para piscina também, eu tenho a água do prédio como um todo, que todo mundo usa, é uma conta coletiva, e eu quero, mas eu quero principalmente entrar na parte de energia. Eu não estou muito interessado na parte de água, né? A parte da água vai ter um impacto sobre a energia quando a gente pensa nas bombas, mas eu não quero entrar muito nesse aspecto. Ou eu vou começar a elencar a partir desses riscos e oportunidades.
oportunidades, né? Eu tenho bombas. Bom, quais são os estados das minhas bombas? Elas são antigas? Então eu tenho uma oportunidade de melhoria fazendo uma renovação disso. Qual que é o risco? Se eu for trocar minhas bombas, pode ser que eu tenha que parar o prédio inteiro para fazer essa troca de bombas. Isso é um risco muito grande, né? As pessoas vão ficar sem água, como é que eu vou lidar com isso? Ou bombas, se eu descubro que é uma coisa muito cara, eu faço um orçamento inicial, busco alguns números, né, para ter como referência. Então é também um risco de eu ter um custo muito alto inicial. Mas então vamos atracar outro sistema. Iluminação. Minha iluminação está funcionando bem, mas poderia ser mais moderna. Então eu tenho uma oportunidade e eu poderia fazer isso setorialmente, né, sem deixar nenhum lugar muito escuro. Então também uma oportunidade, né, não tem tantos riscos assim. Mas pode ser que fique caro também. Pode ser que lá na conta final decidiu-se, conseguiu-se visualizar que são muitas lâmpadas. E aí vai ter um custo também. Então isso acaba sendo um risco. Ou aí tem que ir vendo por cada um dos sistemas, né? A partir do que você está conhecendo do prédio também, onde que estão os maiores riscos e as maiores oportunidades, para que isso possa ser posto numa balança para definir de fato quais coisas são as principais para serem abrangidas. Ou pode ser que você defina fazer uma gestão em etapas. Primeiro eu vou fazer tal coisa que vai ter menos risco e tem uma grande oportunidade. Depois eu vou fazer uma segunda coisa que tem um pouco mais de risco, mas é também uma boa oportunidade. E assim vai sendo pensado o conjunto, né? E dentro desses objetivos grandes, também é muito importante incluir os requisitos legais que eu tinha comentado antes. Então pode ser que no ciclo de vida do condomínio, né, na vida útil desse conjunto, tenham aparecido novas normativas com relação à segurança de incêndio, com relação à segurança das instalações, e que não estão abarcados, não estão atualizados, né, para essas normativas novas. Então, quando se vai pensar numa renovação, é muito importante que isso seja incluído, né? Ou como vai ser feita uma mudança de um sistema, por exemplo, de bombas, já vai se olhar para que tipos de bombas são mais seguras, como é que eu vou fazer esse processo para também estar dentro dos regulamentos, né? Então, tudo isso entra aí dentro do objetivo. E quando a gente tem esse objetivo definido, que é onde vai a minha seta, onde é que eu quero atacar e onde que ela tem que atingir, né? O que eu quero atingir com esse processo todo? Aí eu vou pensar na segunda parte, que é como eu chego lá, que é um ponto, né, que fica na nossa cabeça. Como é que a gente vai fazer isso? Eu quero fazer uma redução de consumo energético. Eu já vi que eu tenho uma boa oportunidade nas lâmpadas. Aí eu penso, bom, então é trocar lâmpadas, né? Então, o que fazer? Aí a gente pensa, tá bom, tenho que trocar lâmpadas. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou comprar lâmpadas, eu vou ter um processo que vai ter que ir alguém lá fazer essa troca. Essa troca de lâmpadas talvez envolva trocar o sistema, vou ter que pôr um reator novo, vou ter que pensar isso, né? Incluir no meu organograma de tarefas. E aí, quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer isso? Vai ser um eletricista? Vai ser uma outra pessoa que vai ser um zelador que costuma fazer essa manutenção, porque é só fazer uma troca de lâmpadas, então não tem problema. Ou eu preciso de uma pessoa especializada, porque eu vou ter que colocar um novo reator, e vai ter que mudar a instalação, e aí envolve outro tipo de pessoal, né? E aí, qual vai ser o custo que eu vou ter com isso? Então, quando a gente consegue entender melhor o que precisa ser feito, quem vai fazer, fica mais fácil pôr na ponta do lápis qual que vai ser o custo que a gente vai ter para fazer aquela modificação, né? Esses pontos também vão ser importantes para a gente definir o objetivo. Então é possível que conforme a gente vai destrinchando, entendendo melhor como é esse plano, a gente volte para o objetivo e fale, aquele objetivo eu acho que eu vou trocar, eu vou manter uma outra ordem aqui, a minha prioridade virou outra, eu identifiquei um outro risco, né? Pode ser que a gente revisite as primeiras
itens da nossa lista. E aí, em seguida, o nosso objetivo costuma ser não só vou trocar uma lâmpada. A lâmpada está sendo trocada para que você reduza o consumo energético, né? E como é que eu vou medir isso? É só por uma potência menor de lâmpada? Quantos por cento que eu vou atingir com isso? Vale a pena fazer uma troca de todas as lâmpadas que eu tenho se eu reduzir 1% do meu consumo de energia? Não sei, né? Depende do quanto que a gente está pondo de dinheiro, o quanto que a gente vai ter de retorno e qual que é o benefício que a gente está chegando com isso. Então, a gente precisa ter também formas de medir ou controlar o que está acontecendo. Nesse caso, eu vou olhar a minha conta de luz e vai ser um parâmetro suficiente, né? Eu vou querer saber também se os lugares ficaram mais escuros. Às vezes a gente propõe uma troca de lâmpada só, mas a gente esquece de pensar que as lâmpadas também estão tendo uma função de iluminar, né? Então a gente também precisa controlar outros fatores que vão ter envolvidos com isso. E aí, em seguida, é muito importante a gente pensar como a gente vai fazer a comunicação, né? Que era aquele ponto, um dos objetivos da gestão ambiental como um todo. Como a gente vai contar para as pessoas que eu vou fazer a modificação? Como eu vou contar para as pessoas o que eu consegui de melhorias, né? Então, já incluir isso no nosso planejamento também é bem importante. E aí, após a gente fazer esse nosso plano, a gente vem na parte mais efetiva, né? Vou pôr ele em prática. Então, o que seria o papel da liderança nesse trabalho todo? Ela teria que assegurar que tem esses recursos para poder, por exemplo, comprar lâmpadas, fazer uma troca de uma bomba, ou fazer a instalação de um sistema novo num espaço, né? Ou fazer uma instalação de um sistema fotovoltaico. Eu preciso de recursos para isso. Então, da onde vão vir esses recursos? A gente precisa fazer um aumento da caixa de fundos coletivos do condomínio para que isso seja bancado. Por quanto tempo, né, que a gente vai ter que fazer esse aumento? Como é que isso vai funcionar? Tem gente que não pode dar esse dinheiro agora, só pode depois. Vai ter alguma forma de pensar nisso? O que importa é que, para que isso funcione, o recurso vai ter que estar disponível. E às vezes não vai ser só financeiro, né? Por exemplo, vai uma pessoa fazer uma tarefa no condomínio, ele precisa acessar o quadro de luz, ele vai precisar de uma escada. Esses recursos também precisam ser providenciados por essa liderança. Ela tem que pensar quem que vai providenciar se ela não for fazer isso diretamente, né? A outra ponto era aquele de ter certeza que as pessoas que estão envolvidas têm a capacidade e a competência para fazer as tarefas, né? Então, engajando as pessoas é muito importante, mas às vezes surge um condômino que fala assim: pode deixar que eu faça e eu não vou cobrar nada, então vai ser mais barato para todo mundo. Mas calma, eu preciso de alguém que tenha segurança do trabalho e que saiba mexer no sistema que a gente está conversando, que já tenha feito isso antes, para se der algum problema, saber como resolver, né? Então, se assegurar de que isso está sendo mantido. E essa conscientização das pessoas, ela também vai ser muito importante, tanto das pessoas que estão realizando os trabalhos, quanto as outras pessoas que estão impactadas por ele, né? Então, pode ser que uma troca de lâmpadas torne os espaços um pouco escuros. Você vai trocar a lâmpada sem lâmpada não, para evitar que fique totalmente escuro. Mas vai reduzir um pouco a iluminação e as pessoas vão ficar... não irritadas, mas vão ficar desconfortáveis em algum momento, né? Então você tem que conscientizar: olha, pessoal, a gente está fazendo isso para chegar nesse objetivo grande, e olha só que legal que a gente vai conseguir, e o quanto isso vai ser bom também para o nosso condomínio, e que aí as pessoas consigam ver vantagens em certos desconfortos pontuais, né? E consigam também trazer também o que elas têm de bom para auxiliar e contribuir nesse processo, né? Então, comunicar os critérios também é muito importante nessa questão da conscientização. Porque se a gente fala para as pessoas: olha, a gente vai fazer isso, depois a gente vai verificar os quanto por cento reduziu na nossa conta de energia do condomínio, a pessoa já vai ter algum ponto
ponto para ter como referência, né, para visualizar o que vai ser proposto. Então, isso também é uma forma de ir articulando essas partes envolvidas e tendo todo mundo andando no mesmo trilho. A pessoa que vai realizar o trabalho, ela também tem que saber, olha, preciso que você realize esse trabalho em 2 semanas e que quando você sair daqui, esteja tudo limpo, esteja organizado, sabe? São critérios claros e eu quero que no final, às vezes você vai ter que contratar uma empresa para fazer um diagnóstico para identificar o que pode ser feito de melhoria no seu condomínio, né? Você sozinho não conseguiu identificar isso porque é complexo. Então você vai contratar uma empresa que vai fazer esse diagnóstico, você precisa que esteja claro onde ela quer chegar, né? Eu preciso que vocês me digam em 2 semanas quantos por cento eu consigo reduzir de consumo de energia elétrica aqui e o que eu vou ter que fazer. Então vão ser critérios, né, bem quantitativos assim, nesse sentido. E aí também é muito importante essa documentação e controles dos processos. Então se uma pessoa for fazer um trabalho, isso já é uma coisa mais normal para quem faz gestão de condomínios, né, e de espaços coletivos. Você já tem um sistema de registro do que foi feito, guarda-se notas fiscais, e isso já é comunicado para todo mundo, né? As pessoas às vezes recebem uma prestação de contas do que está sendo feito e que dá também esse embasamento, né, documental. Então isso também é bem importante para que as informações não se percam e para que você consiga gerir de forma mais eficiente o processo como um todo, né? E talvez tenha coisas que o próprio líder vai ter que fazer. Então ele mesmo vai ter que fazer uma instalação ou vai ter que contratar pessoas, né? Isso também é uma tarefa. Então tudo que essa pessoa tiver que fazer, ela também é responsável por manter na linha, né? Manter seguindo em frente. Então implementar o que for da sua responsabilidade. E aí, conforme a gente tem, então a gente decidiu o objetivo, a gente fez um planejamento, colocou em prática o que estava nesse planejamento, aí a gente tem que avaliar o que aconteceu, né? Então a gente estabeleceu os critérios, agora a gente vai ter que verificar se esses critérios foram atingidos, né? Se essas metas foram atingidas. Então como é que a gente vai fazer essa avaliação do que foi implementado? A gente vai ter que definir métodos para fazer essa avaliação, né? Por exemplo, eu vou fazer uma medição de algum valor, ou eu vou usar alguma coisa que já está fazendo essa medição por mim, por exemplo, o registro de consumo energético, o registro de consumo de água, ou eu vou precisar que venha uma pessoa aqui fazer uma avaliação da qualidade da água, para eu saber se eu melhorei minha qualidade da água, para saber o quanto que está sendo consumido num lugar específico, né, que minha conta de água ela é geral. Então eu quero saber se o consumo só da minha iluminação, que foram as lâmpadas que eu troquei, se ele reduziu. Então eu vou chamar uma pessoa que vai fazer uma medição inicial e ela vai fazer uma medição final. E aí a gente vai conseguir comparar exatamente o que está instalado, o que está consumido, né, em um dia da iluminação externa desse conjunto. E aí com isso eu tenho lá, se eu reduzir 5%, era o que eu queria, eu vou conseguir também determinar se isso foi alcançado, né? Pode ser que no conjunto a iluminação seja muito pequena, que o consumo do condomínio seja muito alto em bombas. Mas nesse momento não dá para eu fazer uma modificação das minhas bombas, então eu decidi fazer uma modificação só da iluminação. Aí se eu for computar essa modificação de iluminação no todo, vai ser um percentual muito pequeno, sabe? Pouco palpável. Então é melhor eu ter uma pessoa aqui que meça exatamente o sistema que foi mudado. E aí isso vai ser mais fácil de ser avaliado. Então a gente está definindo aqui o que vai ser medido e como que vai ser essa análise, né? Como que vai se dar essa avaliação. E depois disso, também é interessante pensar-se num processo de auditoria desse processo. Então, que uma terceira pessoa
visualize o processo da gestão ambiental e faça bater mesmo alguns valores, ver se tudo correu do jeito adequado e ter uma visão crítica, né, sobre o que foi, como é que esse processo ocorreu, para identificar pontos que a gente possa melhorar, né? Então, conforme a gente fez um monitoramento, uma avaliação, uma auditoria, pode ser que a gente encontre problemas, né? Então, a segunda parte, além de definir os métodos e de quanto em quanto tempo essas coisas vão ocorrer, isso também é um ponto importante. A gente pode fazer medições, uma medição após a instalação, mas a gente pode querer fazer medições constantes para ver se depois que a gente reduziu o consumo de água, por exemplo, se ele não aumentou de volta por algum outro fator. Então a gente define que todo mês vai ser feita uma medição, ou a gente vai fazer uma comparação de a cada 6 meses para ver como é que está andando isso, né? E essa auditoria do processo vai acontecer a cada 1 ano. Ficou-se definido assim. Então, conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai identificar coisas que poderiam ser melhoradas, né? Então, a gente vai ter que pensar nessa questão da melhoria contínua. Então, dentro da avaliação, vai ter que se pensar como que a gente vai controlar um problema pontual, né? Como o identificado, eu monitorei e eu vi que não reduziu tudo que eu queria. Bom, aí talvez eu tenha que fazer uma ação corretiva, alguma coisa ficou instalada mal, pode ser que eu tinha feito uma previsão inadequada, ou pode ser que nesse processo de modificação de um sistema deu um chabu e ficou o prédio inteiro no escuro. Aí eu vou ter um problema muito sério e eu preciso já pensar em como fazer esse controle, né, para que isso não ocorra e fazer alguma ação para, se ocorrer, quem que eu preciso acionar, o que precisa acontecer, né? Isso também precisa estar aí na nossa gestão ambiental. E conforme a gente faz auditorias e tem essa visão crítica sobre o todo, é interessante pensar nessa revisão do plano. Então, já que a gente quer que isso não seja algo pontual, que se mantenha ao longo do tempo, sempre repensar como é que os processos poderiam ter sido melhores, anotar isso, fazer novos registros, novas formas de medição, como fazer esse processo ser sempre mais eficiente, né? Então, eram esses pontos principais que eu queria falar com vocês hoje, relacionando um pouco da gestão ambiental à gestão dos condomínios. E eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante e tenha trazido pontos novos para se pensar, né? E a gente vai continuar falando aqui sobre essa gestão otimizada dos condomínios. Então, continue seguindo nossos vídeos, se inscreva no canal e aguarde os novos posts nas nossas redes sociais também. Vamos ter posts tanto na rede da Mixid, quanto da Nilsan, e quanto aqui no YouTube do Movimento Condomínio Verde. Então, continue acompanhando e não percam os nossos próximos vídeos e as nossas lives. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.